senhores, tudo bem? E aí, Marcelo, Rodrigo, Fábio, Boa tudo em paz tarde, aí? tudo bem? Tudo bem? E aí, vocês? Tudo bem, pessoal? Boa Bem, tarde. tudo ótimo. Boa Beleza. tarde. Bom, então estamos aqui com o nosso digníssimo Marcelo Scalabrini, um profissional que a gente conhece aí de longa data, além de a gente trabalhar junto aí ao longo da vida, é pessoa super legal, incrível, muito amigo nosso. E, Marcelo, hoje é um dia de se abrir seu coração pra gente. Vamos lá. Estou pronto. Esse aqui é o bate-papo que a gente tem feito com uma certa frequência com parceiros, clientes e pessoas que a gente tem contato ao longo da vida para compartilhar um pouquinho de, enfim, experiências, coisas específicas do mercado que a pessoa trabalha, né? No seu caso, enfim, é um mercado complicadíssimo. E aí, sei lá, acho que seria legal você contar para a gente como é que você chegou onde você chegou, né? Por onde você foi passando e o que te levou a trabalhar no segmento que você trabalha hoje, que você vai contar para todo mundo aqui. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu queria parabenizar vocês pelo que tem feito, pelas oportunidades. Eu acho que isso é super legal. Eu acompanho todas e, poxa, eu não vi a hora de vocês me convidarem realmente para participar disso. Então, muito obrigado e parabéns. A gente que agradece. Olha, eu cheguei em São Paulo, na verdade eu sou do interior, eu cheguei em São Paulo em 98, né? Vou fazer um resumão aí da minha trajetória. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, toda a minha trajetória até aqui, eu tive muita sorte sempre, muita sorte de pessoas que me deram oportunidade, que me ensinaram, que me colocaram no mercado, que trabalharam comigo, pessoas que vieram para somar. Eu sempre tive muita sorte, tá? E tenho gratidão a todos eles. Eu acho que todo mundo que passou por mim, que passou para trabalhar comigo, sabe disso, e eu sempre deixei isso muito claro. Eu comecei a trabalhar no mercado de RH numa empresa que hoje nem existe mais, porque ela foi absorvida por uma multinacional, a Deco. Eu trabalhava na Top Services, uma empresa que na época era uma empresa que tinha uma representatividade muito grande no mercado de RH, de serviços. E eu entrei para trabalhar nessa empresa, foi lá que eu aprendi tudo. Tá? E eu fui me especializando, fui crescendo na empresa, e ali eu comecei a minha atividade em todos os quesitos que se referem a outsourcing, a terceirização, a RH, consultoria. E em 2000, essa empresa foi comprada pela Deco, que hoje todo mundo conhece, uma grande empresa, uma empresa que tem uma ação, aí, uma atividade em todo o mundo. E em 2001, eu e mais alguns parceiros, alguns amigos, saímos da empresa e abrimos a SL Recursos Humanos. Foi ali que a gente se conheceu, né? Que a gente teve a oportunidade de conversar sobre muitos trabalhos, de projetos. E ali, nesta empresa, eu fiquei até 2012, né? Em 2008, a gente foi comprado por uma empresa, um grupo italiano, J Group, também está presente no Brasil, uma empresa que também é bastante, que tem uma representatividade bastante grande hoje aí no mundo também. Eu fiquei até 2012 e eu saí de lá com a experiência de terceirização, que eu já trazia da Top Services, da Deco. Eu era responsável pela área de marketing promocional e a área de operações, que era a entrega dos serviços, né? Então, tudo que a gente entregava a nível Brasil estava sobre minha responsabilidade. E eu saí de lá com muita gratidão também, aprendi muito com todos, inclusive com as pessoas que vieram de fora para somar. E começamos uma nova etapa na GS, né? Então a gente começou a GS do zero e estou até hoje. Então em 2013 até hoje eu represento a GS Quality, uma empresa de serviços na área de RH.
Essa foi minha trajetória em todo esse tempo. E Marcelo, a GS hoje, qual é o perfil de cliente que você busca? Não só em tamanho, né? Enfim, pequenos, médios, grandes empresas, mas qual o segmento que ela atua? Qualquer um, por se tratar de RH, ou você tem um nicho que você ataca? Eu atendo todo tipo de cliente, todo segmento e todo porte e tamanho de cliente, tá? Obviamente que dentro das características que a gente oferece de serviço, eles se encaixam para um e não para outro, né? Mas o nosso foco hoje como soluções de RH, algumas coisas de facility, algumas consultorias, isso se encaixa melhor para grandes empresas, outros serviços para pequenas e médias empresas. Então, assim, o nosso foco hoje ele é geral para todas as empresas. Marcelo, conta um pouquinho para a gente, por favor, quais são os serviços que você entrega para RH e facilities. Tá. O que a gente chama de facilities, ele também tem um fundo de RH, mas eu explico. Hoje a gente tem uma operação em todo o Brasil. Alguns serviços nossos, a gente precisa de apoio em todas as regiões do Brasil. A GS, ela desenvolveu, no decorrer desses anos, uma parceria com prepostos locais. Eu estou falando de 400 municípios que nós atendemos hoje. Tá? Bacana. Esses prepostos são pessoas experientes na área de RH, na área trabalhista, entendem de legislação, são pessoas qualificadas por nós para poder representar a gente, mas de forma geral, o nosso cliente, o perfil de cada cliente. Então eu tenho um preposto em um exemplo, tá? Eu tenho um preposto em Brasília, eu tenho um preposto em Salvador, no Rio de Janeiro, estou falando de 400 municípios que a gente atende. Essa pessoa, esse profissional, uma pessoa jurídica, ele nos atende em diversos serviços que nós fornecemos, inclusive na área de RH. Então, o que a gente chama de facilities é isso. O meu cliente precisa encerrar uma operação numa cidade em Salvador. Um grande cliente precisa encerrar a operação. A gente cuida do RH das pessoas, né, de toda a rescisão contratual. A gente cuida do recolhimento dos equipamentos. A gente cuida do encerramento da empresa na prefeitura, nos órgãos locais. Você vê que foge um pouco de RH e a gente entra no facilities. Mas é uma mescla. Então, assim, eu já trabalhei para um banco, para uma grande instituição financeira, que precisava instalar peças em caixas eletrônicos. E super fácil o trabalho, super tranquilo, mas a logística de mandar pessoas para esses locais foram 4.000 caixas eletrônicas que nós fizemos a instalação de uma peça. Nós criamos um treinamento, na época virtual, eu estou falando na época, né, que isso foi em 2020. Né, faz 2 anos, mas a gente não tinha muito essa questão de online, né? Criamos um treinamento e essas pessoas eram treinadas virtualmente e elas iam registrando toda a operação com controle nosso de check-in, check-out. E aí a gente contou com um grande parceiro, que é a Dr. Joe, para nos ajudar nisso, com ferramenta, com sistema no celular. E era feita a instalação, sucesso. Ou seja, eu fugi totalmente do RH. Só que essa operação local, a gente aproveita ela, obviamente que dentro do que a gente imagina possível, para executar uma atividade que o cliente não pode estar lá, e para ele fica muito caro enviar alguém para fazer. Então, assim, essa é o facilities. Mas tem todo um trabalho de RH por trás. Falando de RH, a GS, da minha experiência, o que a GS tem, o que a gente começou a trabalhar, implantar, foi colocar
processos automatizados em tudo que a gente faz. Tá? Então, assim, cada atividade que a gente faz hoje, cada ciclo que a gente faz, a gente tem uma automatização de cada passo. Né? Eu estou falando da terceirização do processo de rescisão que nós temos, que nós atendemos no Brasil. Esse tem o perfil de grandes empresas, né, que tem aí uma operação em todo o Brasil, que não pode estar em todos os lugares. A gente terceiriza esse momento da rescisão, né, o atendimento ao colaborador, o ex-colaborador, com todas as explicações, com todas as rotinas, com todos os direitos, seja no local do nosso preposto, que é um escritório, ou no sindicato, e toda essa atividade ela é automatizada desde a hora que o cliente levanta a demanda até a finalização do processo. Então, esse é um serviço que eu queria destacar bastante, porque é bastante importante, tá? No nosso trabalho. Nós temos um processo de admissão online, onde nós fazemos todo o processo de forma digital, né? Então, desde relacionamento com a clínica, que faz o exame, até o novo colaborador, todos os aceites, o upload de documentos e a migração automatizada desses dados que está no layout do E-Social, migrando para a folha do nosso cliente. Ele não tem trabalho para fazer todo o processo de digitação, ele tem os relatórios. Eu estou falando de uma economia de tempo de 70% a 80%. Né? Isso reflete na questão financeira, isso dá segurança para as pessoas. Na época de pandemia, as pessoas elas não precisam ficar circulando tanto, enviando documento pelo correio, enfim, ou por e-mail. A gente tem a questão da LGPD aí, que envolve bastante crítica na questão de envio de documentos pessoais pelo e-mail, e a gente tem tudo isso automatizado dentro da nossa plataforma. Inclusive, a Dr. Joe é a nossa parceira nessa solução, nessa ferramenta que nós temos de admissão online, e isso acaba nos diferenciando um pouco, nos dando uma vantagem em alguns momentos para poder fazer uma abordagem, para poder apresentar, e uma solução mais eficiente. Né? Folha de pagamento, a gente faz todo o processo de terceirização de folha de pagamento, desde do sistema até a operação, né? O que é bom deixar claro que, até mesmo pela questão da lei trabalhista, a GS não faz locação de mão de obra. Tá? Uhum. Todo colaborador GS que está num cliente ou a serviço do cliente na nossa estrutura, nós entregamos serviço. Tá? É um especialista, a gente entrega o serviço, nós não fazemos locação de mão de obra. Tá? Isso é uma questão da lei trabalhista e isso tem que ficar muito claro. Nós temos alguns processos de auditoria, eu estou falando de fundo de garantia, INSS, a gente valida todos os apontamentos, todos os pagamentos do fundo de garantia até 30 anos, por exemplo. Tá? Se for o caso, se um colaborador estiver ainda na empresa, mas a gente faz esse levantamento. Toda a parte de RPO, a parte de recrutamento e seleção, de todos os níveis, segmentado por especialistas dentro da empresa. Mão de obra temporária, mapeamento de processo. A gente tem uma ferramenta chamada PopGS, onde a gente cria o passo a passo de cada atividade dentro do RH, tá? Com manuais, com fluxos. POP é de procedimento operacional padrão, é isso? Uma ferramenta que foi criada dentro da GS. A terminologia POP não, mas essa solução nossa foi criada dentro da GS, totalmente automatizada, e requer aí um levantamento do processo do cliente, como é feito, isso chama mapeamento. A gente tem a remodelagem, que são as sugestões que a gente dá para que pode ser feita dessa forma, e a gente tem aí a modelagem final, finalizando no manual, fluxos, calendário operacional. É a mesma coisa que se um dia um colaborador não for trabalhar, qualquer outro que você andar na frente, diante daquele manual, ele vai conseguir fazer a atividade. Os apontamentos são extremamente minuciosos de cada passo a passo, com SLA, com datas, de onde vem, para onde vai,
Então, essa é uma das soluções, tá? E, de forma geral, é isso. Legal, Marcelo. Obrigado aí pela explicação. Isso, e querendo, sem querer abusar, mas querendo conhecer um pouquinho mais, você falou que a tua atuação é bastante ampla, né? Mas você pode citar algum segmento de cliente onde você tem bastante atuação? Ou algum exemplo de cliente, se não tiver nenhuma objeção? Fábio, a gente tem clientes hoje de diversos segmentos. Eu estou falando de indústria, estou falando de varejo, eu estou falando de tecnologia, diversos tamanhos, diversos portes. Tá? Nome de empresa, quem quiser conhecer, os nossos clientes estão no nosso site. Tá? Eu por questões de compliance, e aí aproveita e vai para o nosso site, conhece todo o nosso trabalho. Por questão de compliance, a gente tem algumas restrições e autorizações somente para algumas publicações, tá? Mas a gente tem cliente bastante grande operacionalmente, com um volume pequeno de colaboradores e vice-versa, tá? Então, eu estou falando de empresas que estão em faturamento gigantesco, que possuem 500 funcionários. Eu tenho outros clientes que possuem 50 funcionários, que têm um faturamento considerável. E outra que de 15 mil, 18 mil funcionários. Então, assim, os segmentos são diversos, tudo depende da necessidade, né? Da oportunidade de conhecer o nosso trabalho e do que nós temos para oferecer, porque eu considero que nós temos soluções bastante importantes, soluções que às vezes o mercado nem conhece. Quando eu falo de terceirização do processo de rescisão, parece uma coisa muito simples, mas não é, né? A gente está falando aí de um processo bastante cauteloso, cuidadoso, onde a lei é bastante exigente e a gente está totalmente preparado para isso. Legal. Eu tenho uma dúvida, rapidinho. Eu tenho ouvido muito falar sobre RH humanizado. O que é esse termo? O que isso quer dizer? Traduz para português. Tá. O RH humanizado começou a ser uma discussão muito grande na pandemia, no início, no meio da pandemia, mais forte, mas já era uma coisa muito discutida. A gente está falando de bem-estar, né? A empresa se preocupar com o colaborador, né? Não existe mais essa separação de CPF e CNPJ, né? Para mim e para muitos gestores, o bem-estar daquele colaborador hoje ele é primordial para que os meus resultados também sejam atingidos, né? Só pegando um gancho sobre o processo de rescisão, nós temos que tratar um processo de rescisão hoje com muito cuidado, com muita cautela, né? Não é simplesmente tosse a rescisão, assina e tá aqui, tchau. Não. O processo de RH humanizado, hoje ele se enquadra em todo o processo. É na admissão, é na administração dessa pessoa, é nos problemas que a pessoa tem e no que a empresa pode ajudar. Ou seja, a empresa hoje ela está se preparando, algumas empresas, aliás, muitas empresas, estão se preparando para essa parceria, para cuidar bem do colaborador e se importar também com a vida pessoal dele dentro dos limites aí de onde ela pode chegar. Então, se a empresa hoje ela pode ajudar o colaborador, se ela pode estar junto, se ela pode resolver uma questão que vai dar satisfação pessoal para ele, tranquilidade para trabalhar, isso está sendo preparado, tá? Quando a gente fala eu vou dar um exemplo bastante talvez pouco conhecido quando se fala de um RH humanizado. Muitas empresas, elas entendem que elas estão com problema quando o funcionário é demitido. O fundo de garantia. Numa rescisão, o ex-colaborador vai sacar o fundo de garantia, ele não consegue. Por que não consegue? Por vários fatores. Vários fatores, inclusive até por responsabilidade do ex-colaborador. Mas muitos problemas são porque foi feita uma admissão errada, o número foi informado errado, questões de transferência de empresas que são absorvidas por outras, tudo isso reflete no fundo de garantia.
Ou seja, um RH humanizado é se preocupar nesse momento para ver se o fundo de garantia de todos os seus colaboradores estão em ordem, né? Para que na hora que ele for demitido, que o contrato for rescindido, para que ele não enfrente um problema de não conseguir sacar o seu fundo de garantia. Quando a empresa se preocupa com isso é um exemplo, tá? A gente está falando de um RH humanizado, tá? Então, de forma geral, não sei se eu expliquei, Rodrigo, pessoal, mas é uma coisa bastante interessante. Desculpa. Tem pessoas muito competentes dando consultoria, mentoria sobre isso, né? Uma pessoa que eu admiro muito, ela está aí no LinkedIn para todos ver, a Tânia Moura, uma pessoa com uma experiência gigantesca, e ela está bastante focada nessa questão de humanização, e ela pode ajudar muito a empresa. Deixa eu tentar fazer um resumo, Marcelo, para quem estiver nos assistindo aí em algum momento. É assim, você atua... Eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa. A empresa basicamente é feita de pessoas, né? Tirando a indústria, que você tem pessoas e maquinário, mas o grande ativo são as pessoas. A tua empresa é especialista em cuidar das pessoas e de toda a documentação das pessoas. É isso? Além dos processos porque eu entendo, você falou sobre seleção, recrutamento e seleção, e você falou da ponta final, que é o tchau, vamos dizer, ou a demissão ou o desligamento da empresa. No decorrer da vida dessa pessoa dentro da empresa, tem uma série de coisas que a gente tem que se preocupar, né? Então, tem aposentadoria lá na frente, estou arrecadando, a empresa está arrecadando, não está arrecadando, fundo de garantia, a questão do e-social, enfim, tem uma série de processos burocráticos. É aí que você atua, ou seja, deixa que toda essa documentação, esse processo, vamos dizer assim, seguir a lei, eu vou te indicar o caminho correto para que tudo dê certo no começo e no fim, é isso? Exatamente, Arthur, exatamente. Dentro do nosso trabalho, é exatamente isso, tá? A gente é contratado por pessoa jurídica, só que essas pessoas jurídicas possuem pessoas físicas trabalhando para ele. O nosso processo, desde o recrutamento e seleção, identificar, selecionar, avaliar, encaminhar para o cliente aí os candidatos que ele dentro do perfil, para que ele aprove ou não, enfim, são pessoas envolvidas, tá? Então, assim, a gente está cuidando de pessoas e a gente tem que cuidar desses candidatos da melhor forma possível, dentro de um processo humanizado, com retorno, com feedbacks, com todo o respeito que a gente pode dar para uma pessoa que está se candidatando com uma vaga. Quando ele está na empresa, a gente cuida da folha de pagamento da empresa, porém, quem está ali recebendo o seu salário, os impostos, os seus recolhimentos, são colaboradores. E todo o nosso processamento é cuidar para que isso seja feito totalmente dentro da legislação e da responsabilidade da pessoa jurídica diante do e-social que você citou como exemplo, né? Que é uma coisa que está fechando o cerco em tudo hoje e funciona muito bem, e da rescisão dessa pessoa. Toda essa cadeia, a gente tem pessoas envolvidas. A gente é contratado por empresa, mas o nosso trabalho é cuidar para que tanto o colaborador tenha o melhor atendimento, para que ele receba tudo que tem direito, da empresa para que ela cumpra com as suas obrigações fiscal, tributária, e para que ela não tenha problema aí com as suas CNDs, que isso é muito importante hoje, e com o colaborador que vai ser rescindido com toda a cautela, com todo o cuidado, enfim. Nós, só como exemplo agora da rescisão, nós fizemos agora, no mês de dezembro, houve uma mudança de estratégia da empresa e ela resolveu fechar uma fábrica. Foram quase 500 rescisões. Nós preparamos uma equipe no local, não foi em São Paulo, foi no Nordeste. Preparamos uma equipe, toda a documentação
atendemos um a um, todos os cálculos foram explicados, todas as dúvidas foram sanadas em 4 dias. Não ficou uma pessoa sem ser atendida pelo tempo que ela achou necessário. Nosso método de trabalho, ele segue uma rotina humanizada, mais uma rotina legal, e o nosso processo, no final, se gerar dúvida, a gente esclarece, tá? Mas a gente atendeu a todos em 4 dias. Foram 4 dias, montamos uma equipe grande, obviamente, né? Claro. Com todo o cuidado em relação à pandemia, com horário agendado, mas atendemos todo mundo e, assim, não teve um problema, não teve uma reclamação. Foi um negócio que, assim, muito legal, e a gente tá muito feliz com o nosso processo, e a gente pode ajudar muito. Bacana. Só fazendo um gancho com a pandemia, eu tenho uma dúvida. Eu vi durante a pandemia que muita gente estava saindo dos grandes centros, porque não tinha mais obrigatoriedade de trabalhar presencialmente, eles estavam trabalhando de forma remota, então eles optavam por se afastar dos grandes centros para ter uma qualidade de vida mais legal, um custo de vida mais baixo. E eu queria saber se as empresas já estão vendo isso na parte de contratação. Se elas já estão contratando pessoas de fora da cidade, de fora do estado, se isso está aumentando, se isso é uma tendência. Eu fiquei com essa curiosidade. E até complementando, e se você acha que isso vai perdurar, né? Ou seja, é durante a pandemia ou é a tendência para os próximos anos? Ou você acha que também daqui a 5, 6 anos está todo mundo de volta na Paulista, Faria Lima, Santo Amaro, enfim, vira a mesma bagunça que era antes o trânsito? Como é que você vê isso? Não, isso não vai voltar. Isso, ao meu ver, isso não vai voltar. Tá? É fato, começaram algumas experiências, algumas empresas começaram a fazer bom, a princípio, home office foi uma coisa que atingiu muitas empresas, outras não. Área de produção, área de saúde, área de segurança, isso impossível. Mas quando a gente fala de escritórios, a gente está falando, sim, de empresas que começaram a abrir oportunidade, alguns programas de empresas que, inclusive, assim, more aonde você quiser. Né? Uhum. Isso eu achei muito legal. E isso não vai acabar, não. Isso vai, cada vez mais empresas vão adotar esse método. O processo de seleção hoje, ele é 100% online. Né? Eu estou falando de entrevistas, de uma vaga anunciada, da pessoa se candidatando, das entrevistas iniciais, das avaliações, dos testes, tudo online, entrevista com o cliente. Então, assim, não importa. Algumas, eu não estou falando todas, mas muitas empresas estão fazendo isso sim, e cada vez mais aumentando esse processo. Tá? É importante destacar que muitas empresas experimentaram o gostinho de muita economia. Né? Exato. É bom para todo mundo, na verdade. Né? É bom para todo mundo. Né? Então, assim, isso reflete, inclusive, no bônus, no PLR dos colaboradores. Né? Olha a relação CNPJ, CPF junto, trabalhando, né? Hoje sou eu, empresa, que estou invadindo a casa de um colaborador, né? Me faço presente, conheço alguns filhos, cachorro, a secretária que está colocando a mesa. Então, assim, isso, ao meu ver, voltando ao assunto da humanização do RH, isso criou uma força muito grande. Tá? Muitas empresas não voltam mais, já definiram que é definitivo, né? E muitas outras estão avaliando, estão estudando, mas isso não volta mais. Então, Rodrigo, se você quiser morar na praia, velho, só ir, né? Não sei, pode ir. Mas é um fato curioso, né? O Rodrigo já está há um tempo com a gente. Acho que foi para o escritório 2 vezes, né, Rodrigo? 2 vezes.
A gente também acabou adotando isso. Óbvio que toda empresa tinha um certo receio nesse modelo. Sim, né? Com certeza. Que é, cadê os meus amiguinhos? Eu quero ver todo mundo. Que horas ele chegou? Que horas ele saiu? Está produzindo? Não está produzindo? Esse modelo patronal não existe mais. Exato. Não existe mais. A gente, apesar de ter... trabalhar em várias empresas, vários segmentos também, a gente via muito disso, né? Por exemplo, reunião comercial. O Fábio da área comercial aqui, ele sabe bem do que eu estou falando. Marca uma reunião online, você consegue fazer 8 por dia ou 7 por dia, ao invés de ir no cliente, que você vai fazer 2 por dia. O problema não era nosso de propor isso, o problema é o cliente aceitar, do cliente aceitar. E hoje, graças a Deus, né, tá todo mundo preferindo isso. Ou seja, esse modelo remoto vai ajudar muita coisa, realmente. Arthur, só um parênteses. Existem algumas empresas, as grandes, que definiram que definiram que o processo vai ser 100% home office, mantém uma estrutura, né? Claro. Ocasionalmente para isso. Algumas outras empresas de menor porte, muitas delas já não existe um endereço fiscal, né? A questão da tecnologia ajuda muito, né? Uhum. Mas muitas delas já não existe nem... Existe um endereço fiscal, mas o físico conversar, se reúne num café, aluga um escritório, vai para um coworking. Então, é isso. Desculpa te cortar. Não, imagina, eu acho que é legal. Assim, o que a gente vê é que funciona, né? Isso que é o legal. Na verdade, a gente trabalha nesse modelo meio mesclado há muitos anos, mas eu acho muito legal que as empresas maiores, principalmente, perceberam que funciona, né? A gente tem casos aí de call center, por exemplo, que transferiu 1.500 pessoas para casa, né, no auge da pandemia, e ninguém deixou de ser atendido por conta disso. Marcelo, você que está nesse mercado há um bom tempo aí, né, já apanhou bastante e já ganhou bastante, com a experiência que você tem, a gente não encontra em qualquer lugar. E a gente quer aproveitar um pouquinho dessa tua experiência e que você nos conte de graça. Assim, se eu for uma pequena empresa, média empresa, né? Aonde estão os problemas maiores? Toda vez que você entra e faz uma análise ali daquele cenário, né? Você tem processo de BPO, você faz mapeamento. Aonde que você fala, sempre tem problema aqui? Ou seja, aonde as empresas precisam ficar atentas porque o bicho vai pegar se faltar aquilo? O que é mais comum você enxergar por aí? Olha, hoje a gente tem uma legislação bastante exigente e bastante atuante e 100% fiscalizadora quando a gente está falando de previdência e tudo mais, né? A gente tem a questão do E-Social, que não dá margem para ninguém fazer nada que esteja fora da legislação. O grande desafio das empresas é atender a todos os processos, exigências, né? Eu acho que esse cuidado ele necessita desde o início, né? Porque hoje você mantém um histórico da sua empresa e tudo que você fez, né? Então esses órgãos fiscalizadores hoje eles estão em cima e eles buscam realmente as informações do que vem pelo E-Social. Os regimes de contratações, né? A gente tem algumas brechas na legislação que permitem que, desde a última, ampliou um pouco o modelo de contratação, desde que você atenda a legislação trabalhista, e as obrigações mensais, né? Esse é o grande desafio, de você manter todo o cuidado, de você contratar um fornecedor que te apoie, que atue e que diz que, olha, não dá, assim está errado, assim você vai ter problema. Então, a gente está falando dos cuidados hoje de previdência social, as questões tributárias e as questões trabalhistas.
atue corretamente dentro desses pontos. Tá? A legislação trabalhista hoje, ela permite que você siga passo a passo, ponto a ponto, do que é a sua obrigação e do que é a sua responsabilidade. Tá? Falando em legislação trabalhista, Marcelo, é assim, fazer uma brincadeira, né? A gente quando está vendo um filme que se passa nos Estados Unidos, a gente vê aquele cara, né, que briga com o chefe e fala, me demito. No dia seguinte, ele está trabalhando na loja do lado. Né? É meio polêmico isso, mas eu vou fazer a pergunta por ignorância, né? Ou seja, pegar um especialista do mercado. E eu queria que você fizesse uma comparação da nossa legislação trabalhista com um cenário semelhante ao dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Ou seja, eu posso ser contratado e posso ser demitido no mesmo dia e não é problema para ninguém. Óbvio que tem grandes corporações, né? Salários diferentes, políticas, humanização, imagino que deve estar tirando um pouco disso, mas vamos dizer o seguinte, o grande comércio de rua de Estados Unidos, ele pode entrar para trabalhar numa pizzaria, depois de um mês ser demitido ou pedir demissão e trabalhar no concorrente na frente, e vida que segue, problema para ninguém. Né? E aí? E no nosso caso, a gente tem exatamente o oposto. Né? Para contratar, você acaba assumindo uma série de compromissos e na hora que essa pessoa se afasta, ou ela é demitida, ou ela pede demissão, você também tem mais uma série de processos burocráticos que, se você não cumprir, né, se você não seguir essas leis, é um problema seríssimo para as empresas, tanto que aí está o valor do seu negócio, né? Que é exatamente minimizar ou mitigar, zerar esses problemas, processos trabalhistas ou falta de pagamento de alguma outra coisa, etc. Mas, enfim, a minha pergunta é, o que você acha que precisa mudar na nossa lei trabalhista e se é que precisa mudar, né? Comparando com o modelo desses de filme americano do cara que pede demissão e está no dia seguinte trabalhando no concorrente. Arthur, eu acho que a complexidade hoje da lei trabalhista, ela poderia ser avaliada. Você falou aí das exigências, dos pontos que dificultam realmente, né? Hoje as empresas, o maior gasto dela hoje é com os colaboradores. Não estou falando de salário, estou falando de obrigações, né? Estou falando do que a gente paga de imposto. O Brasil é um dos maiores... recordista. Um dos recordistas. Recordistas que tem um imposto trabalhista, fiscal, previdenciário, trabalhista, previdenciário, é o nosso. Isso deveria ter uma reforma sobre isso, né? Os entendimentos, né? A nova lei trabalhista trouxe alguns entendimentos, né? E que, ao meu ver, diminuiu bastante essa indústria de reclamações trabalhistas. Tá? Estou falando pela experiência. Mas aí começa algumas decisões de alguns superiores que começam a impactar no que foi decidido e começa a alimentar novamente essa indústria de reclamações trabalhistas. Todas as reclamações trabalhistas são indevidas? Obviamente que não. Né? Não, com certeza. Obviamente que não. Mas a gente não pode criar situações, né, ser orientados para criar situações para poder reclamar algo que você está ali para levar uma vantagem. Isso, eu estou falando um pouco aí da questão trabalhista com a questão de uma legislação de forma geral. Ética, enfim. Né? Isso deveria ser avaliado. A questão dos impostos, que isso está fora a questão trabalhista, mas interfere diretamente aí nas obrigações acessórias dos clientes. Eu falar para você o que deveria mudar, isso acho que é uma discussão muito pessoal de cada CNPJ. Né? Como a gente tem hoje aí
obrigações diversas, dependendo do segmento e tudo mais. Mas o que eu acho que merece um cuidado imediato? Essa questão do que a pandemia nos trouxe, né? Que é o trabalho remoto. Isso tem que ser olhado de perto, isso tem que ser formalizado, seja por acordo coletivo, seja por legislação trabalhista. Isso merece um cuidado muito grande. Tá? E é para já, né? Porque, de novo, a pandemia trouxe um novo modelo que não vai embora mais. Né? Exatamente. E muitos não sabem se estão fazendo certo, né? Eu estou fazendo certo, não estou fazendo certo, eu preciso ajudar. Isso, tem que pagar a internet da pessoa. Não tem que pagar. Dentre outras coisas. Então, eu acho que merece um cuidado imediato diante do nosso momento de agora. Marcelo, a gente, ouvindo você explicar, você fala muito sobre a utilização de sistema, você fala muito sobre processo, sobre a parte operacional, e isso leva a gente a pensar em uso de tecnologia, né? Estou falando pela minha visão. Qual que é a importância da tecnologia no dia a dia do teu negócio? Tá. A gente está falando de automação de processo, onde a gente leva isso totalmente para o lado tecnológico, né? Como eu disse a princípio, todos os nossos processos hoje são automatizados, com o apoio de tecnologias, de ferramentas, de sistemas, soluções feitas sob medida. Não tem como, hoje, uma empresa, independente do seu porte, da sua atuação, do seu tamanho, não contar com a tecnologia. Tá? Isso se tornou fundamental. Inclusive, um dos grandes parceiros nossos aí da GS é o Dr. Joe, e a gente tem já ouvimos falar. Resultados assim maravilhosos, economias que a gente levou para o nosso cliente, qualidade no trabalho, produtividade, e a gente com certeza agradece muito a parceria de vocês. Então, assim, não dá mais para a empresa não começar a olhar a automação dos seus processos, contando com empresas sérias, empresas parceiras, assim como a Dr. Joe. Legal, Marcelo. A gente gostou desse elogio no final aí. A gente não pode vender o nosso trabalho, mas eu tenho acompanhado aqui muitos desafios da nossa área de inovação, que o Arthur puxa a nossa fila aí como head, de tentar ajudar. Então, existem muitos desafios aí sendo superados com grandes empresas e pequenas também, mas de tentar ajudar onde o mercado não está olhando. Então, a gente entende que é muito importante estar olhando para a tecnologia como apoio do negócio, né? E muito legal saber que você está usando disso para a sua evolução profissional como empresa, né? A gente já se conhece há alguns bons anos, eu acho que eu não tinha cabelo branco ainda. E foi sempre pela essa questão da tecnologia. Então, cara, bacana que você tá usando muito isso a favor da GS. Sim. Fábio, eu acho que assim, dentro aí da nossa experiência que nós temos em conjunto, no mercado que eu atuo, no mercado que você atende, da junção que a gente faz, dos modelos que a gente foi para clientes juntos e botamos a cara juntos, entregando soluções que foram construídas, desenhadas, sob medida, e o resultado foi maravilhoso, foi uma coisa que deixou o cliente muito satisfeito. Eu acho que isso tem que ser um modelo de negócio mesmo para aqueles que acham que, nossa, o meu negócio, o que eu tenho tá bom, eu não preciso de mais. Precisa. Converse com empresas, converse com a Dr. Joe. Alguma coisa nós, como empresas e soluções, nós podemos oferecer. Não necessariamente vai estar se falando de gasto, mas sim de investimento. Claro. E muitas vezes aonde que ele pode
economizar, o que ele pode gerar de economia, aumentando sua produtividade, aumentando seu controle, deixando de perder. Então, é isso mesmo. Eu acho que deixando de perder, principalmente nesse segmento seu, eu vejo bastante isso, né? É assim, a falha do processo que ele tem nesse segmento, às vezes gera uma encrenca, né? Gera uma despesa para o cara, uma multa, enfim. Ou seja, esse investimento tem que ser feito, tem que ser olhado, não tem como fugir. É a lei, começa por aí. Chama lei porque tem que ser seguida, senão não chamava lei. Exatamente. Chamava qualquer outra coisa, né? O Arthur, um processo que começou errado, eu não estou dizendo que os erros não devem acontecer. Erros acontecem porque as pessoas erram. Eu erro, mas eu aprendo, né? Eu aprendo com o meu erro. Mas as pessoas, sim, as pessoas erram. Mas se eu tenho um processo de rescisão, por exemplo, onde eu poderia ter consertado isso lá atrás, durante a administração desse recurso. Aí a legislação fala que eu tenho que pagar o cara em X dias. Isso. Eu não pago. Eu pago errado. Ou eu deixo de pagar uma verba porque não estava apontado. O artigo 247 da CLT diz uma multa de mais um salário porque não pagou até o dia XPTO. Às vezes tem multas e salários aí de um salário que pagaria todo o trabalho de uma regularização de uma consultoria. Sem dúvida. Ao longo dos anos, meses, semestres, enfim, faz todo sentido. Gente, adorei o papo, muito legal. Enfim, eu não entendo, não é o meu segmento de atuação, nunca foi, mas a nossa sorte é que a gente tem o Marcelo para nos ajudar, né, com esses assuntos, porque a pessoa tem que ser especialista, a empresa tem que ser séria, é um assunto super delicado e tem que ser tratado com devido cuidado. Por dois aspectos, né? Um por conta das leis e a outra por conta do que é mais importante para a empresa, que são as pessoas, né? As pessoas têm o direito e devem ser muito bem atendidas, saber o que acontece, saber sobre o fundo de garantia, enfim, tudo que a gente já tratou aqui hoje. Então, Marcelo, ao longo desses anos a gente tem trabalhado, sempre deu a sua empresa sempre foi nota 10 com a gente espero que tenha sido recíproco, e queria te agradecer esse tempo nesse bate-papo, que foi muito legal, e espero que quem esteja escutando ou assistindo também possa tirar bom proveito. Ok, eu que agradeço a oportunidade, agradeço pela parceria, agradeço pela amizade, acima de tudo. Com certeza. Pela ajuda sempre que a gente está aí no sufoco precisando de um apoio, de um orçamento por um projeto para amanhã, a gente sempre é atendido. Enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e, enfim, estou à disposição. Combinado. Obrigado, gente. Bom, um abraço para vocês. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Arthur. Valeu, Fabião. Valeu, Rodrigo. Tchau, gente. E estamos na área. Valeu, gente. Um abração para todos aí. Valeu. Valeu. Obrigado.